Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é dia 2 de agosto, vamos falar aqui sobre o mês passado, no momento raro dos 4 estarem presencialmente conversando. E então a gente vai conversar sobre economia, mercados, posição da carteira, vamos discutir a nossa carteira We Advisors. Pode falar bom dia? Não. Para vocês, pelo menos. Não, bom dia para nós. Pode falar. Começar sempre com a Denise, aqui, nossa professora, dando o cenário econômico, local, global, hoje, inclusive, já aproveitando para falar até de alguns fatos deste mês, agora de agosto, fatos importantes. Então, depois o comandante dá um toque especial com relação ao mercado. Só para posicionar mais um pouquinho, a gente está falando num dia depois que o dólar atingiu 5,73, não é isso? 5,76, mercados nervosos ontem, então é sempre bom falar depois de ter passado por aqui dentro do contexto. Na verdade, acho que a gente vem de algumas semanas assim intensas, né, de pior aqui do quadro no Brasil, uma deterioração no quadro doméstico que não foi tão grande assim, se a gente for falar em dados e fundamentos, né, aqui dentro. A gente tem atividade econômica vindo forte, até um pouquinho mais forte do que se esperava, inflação de curto prazo sob controle, ainda que o último dado tenha vindo um pouquinho mais forte do que se esperava. De forma geral, nos marcos que a gente teve ali do quadro fiscal de mostrar comprometimento, né, com cortes e contingenciamentos esse ano, a gente viu isso ser feito. Então a gente não tem um quadro que piorou substancialmente, mas tem um quadro externo mais instável. Teve um movimento ligado ao iene especificamente que atingiu as moedas de vários emergentes, mas a gente sofreu mais que as outras moedas. Então acho que tem um momento com preocupação do Brasil, talvez menos pelos indicadores que tenham saído recentemente e mais pelo quadro que está por vir, né? Pela preocupação que o quadro fiscal ele não se resolve estruturalmente, né? Para resolver estruturalmente tem que mexer em questões mais ligadas ao gasto, e a gente tem visto um governo mais focado em aumentar a receita, com alguma... acho que foi frustrado em um lado, mas acho que foi bem sucedido, se a gente for olhar os resultados de arrecadação até o momento, de certa forma foi bem sucedido. Mas pouca, quando a gente olha lá para frente, né, precisa olhar gasto, e eu acho que isso a gente não vê acontecendo, essa agenda mais ligada a gastos. Tem uma mudança de presidência de Banco Central importante para acontecer, e eu acho que isso gera, a cada movimento do Banco Central, a cada reunião, essa preocupação de temos um Banco Central leniente ou não com inflação, embora na prática eu acho que não tenha se mostrado leniente até o momento. Decisão agora, né, de manutenção da taxa, que deve persistir nas próximas semanas, nos próximos meses, desculpa, acho que a sinalização é de que não temos redução na taxa de juros. Acho que a preocupação do mercado com esse câmbio mais elevado, certamente em algum momento isso bate inflação, né, em produtos que dependem de importados com preços mais altos, e aí você pode ter necessidade de subir juros e não de apenas manutenção, né? Eu acho que isso não está no horizonte desse ano, propriamente dito, mas começa a entrar na preocupação dos agentes. Então, acho que tem um momento do mercado muito de preocupação com o Brasil daqui para frente, ainda que os sinais nas últimas semanas não tenham sido tão ruins, e isso tem piorado um pouco o quadro para o Brasil e a avaliação dos agentes sobre o Brasil, né? Acho que em linhas gerais é isso. Bom, agora Comandante, vamos à parte mais divertida. Inclusive elaborando aí sobre o comunicado do Banco Central, a posição justamente parece um pouco mais dura do que estava sendo adotado, e uma unanimidade que foi repetida, né, na decisão e no... Falando sobre o comunicado do Banco Central, a decisão do Copom, o comunicado, assim, a unanimidade é relevante. Eu gosto de contextualizar, né? Quarta-feira passada, 2 dias atrás, teve a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Pela segunda vez, taxa de juros foi mantida, 10,5%. Saiu um comunicado, ele sempre explica
sai o comunicado e depois sai a ata. O comunicado sai no mesmo dia e ele dá o tom do que foi discutido naquela reunião. Lembrando que na reunião 6 semanas atrás, o Galípolo, que é um dos fortes candidatos para presidente do Banco Central, porque essa troca vai acontecer no final desse ano, ele já votou junto com todo mundo, já foi uma decisão unânime e agora isso se mantém e isso faz uma diferença. Então, desculpa te interromper, mas só para ajudar nesse... Então, aparentemente a unanimidade virou um objetivo entre o grupo, o que é bom. Eu imagino que isso tire um pouco da espontaneidade da decisão do próprio texto. Mas foi um estrago tão grande na reunião de 2, 3 meses atrás. Então a unanimidade foi e eles escreveram um pedaço do texto tem a ver com o que a Denise estava falando. A Denise falou que os indicadores não pioraram recentemente, né? Mas o que os agentes estão, como o mercado está vendo, assim, precisa fazer alguma coisa. Fazer nada é ruim. Então não piorou recentemente, mas o mercado está dizendo assim, se não mexer é ruim. Né? O governo precisa fazer alguma coisa, né? Aquela coisa que no news, bad news. Às vezes é o contrário. Agora, então o governo vai ter que fazer algo. E eu acho que o que o Banco Central escreveu lá de uma maneira elegante, uma maneira sem ser muito agressivo, foi de que se o cenário continuar como está, vai precisar ser mais vigilante, que significa que alta de juros. Então ele dá a entender assim, se o cenário não mudar, não melhorar, se o governo não agir, teríamos alta de juros. Então, assim, do ponto de vista de Brasil, de taxa de juros é isso. A moeda sofre muito, a Denise já deu o panorama, parece muito alto, mas se aqui degringolar, não tem limite para preço de moeda. Né? Assim, nós conversamos um pouco antes, a nossa opinião é que não degringola agora, né, esse ano, mas a gente não sabe. E a novidade que teve esses dias, durante o mês passado, esses dias e hoje em particular, é a queda da inflação e da sinais de atividade nos Estados Unidos. Então, a expectativa de queda do início do ciclo de queda de taxa de juros nos Estados Unidos para setembro agora é muito alta. Então, assim, a gente pode pôr nos modelos que em setembro a taxa de juros começa a cair lá. E isso vai mexer muito com o preço de ativo. E no Brasil é uma força para manutenção da taxa de juros. Sim. Então, a expectativa de alta de taxa de juros Você fica com um diferencial maior de juros, né? Com os Estados Unidos diminuindo os juros e gera, então, né, um espaço. Um espaço. Né? Dá uma certa tranquilidade, porque hoje o mercado diz que, assim, quem acha que o Brasil vai piorar, está dizendo assim, o governo vai fazer pouco e os investidores não vão acreditar e o mercado vai piorar. O governo, obviamente, está tentando fazer alguma coisa suficiente para agradar os investidores, mas não estou nessa aí. O movimento americano ajuda. Talvez o governo tenha que fazer um pouco menos e traga um pouco mais de tranquilidade. Mas, de qualquer maneira, é um ambiente muito fluido, como se diz, e nada como ter bons assessores de investimento, né, consultores de investimento, para dizer o que está acontecendo. Porque, realmente, assim, não dá para dizer que posições feitas há 1 ano, 2 anos são boas, né? Não necessariamente. Hoje a gente vê carteira de cliente com muito ativo comprado há tempos atrás que hoje não faz mais sentido. Você quer aproveitar e comentar também hoje o relatório de empregos que saiu nos Estados Unidos, que isso também está fazendo o preço e pode também ter uma influência grande, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, né? Então, o relatório de emprego veio bem mais fraco do ponto de vista de atividade, corroborando dados que saíram essas últimas semanas também. De novo, vamos lá, o que é sair um relatório mais fraco, né? Acho que aquela básica que a gente sempre fala, que taxas de juros vão segurar ou aquecer a economia, então as taxas de juros estão em níveis altos para segurar, e o monitoramento emprego é super importante. Se você tem muito emprego, você tem uma atividade muito forte, e na hora que
sobra mais emprego. Você consegue, são maneiras de medir o nível da atividade econômica. Se você sente que a atividade econômica ela está cedendo, teoricamente você pode finalmente começar a reduzir taxas de juros. Hoje, inclusive, eu ouvi em algum noticiário que isso são sinais de recessão. Sim. Parece um pouco de exagero. Então, mas é parece. bom. Acho que esse é o ponto, né? A gente está falando dos Estados Unidos, tá, gente? Então, Estados Unidos, mas com reflexo no mundo. mas quer dizer, porque então, a gente está nos sim. Estados Unidos, lá a gente vê como é que está indo a atividade econômica, daí volta para aquilo que a gente falou agora há pouco, isso possibilita uma queda de taxa de juros e isso ajuda todo mundo. Só lembrar que a gente tem uma inflação lá que demorou bastante para cair, né? Principalmente inflação de serviços. E a preocupação até, sei lá, 60 dias atrás era outra, eventualmente com atividade muito aquecida, inclusive, né? Então é muito estranho você sair de uma análise de superaquecimento para recessão, né? Acho que parece muito cedo para afirmar isso. Muito poucos indicadores ainda para a gente dizer isso, né? E o que eu acho que vale a pena é que, fazendo aqui um retrospecto, talvez desde o começo do ano até agora, a gente tivesse, pela ordem, 3 fatores muito importantes na formação de preços, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O primeiro delas são os juros nos Estados Unidos. Quer dizer, todo mundo que dizia que os juros nos Estados Unidos seriam o principal fator formador de preços no mundo inteiro. Formador né? de preços de ativos. Preços de ativos no mundo inteiro. Em segundo lugar, talvez os conflitos geopolíticos, né? Principalmente no Oriente Médio, que pelo fato de estarem em uma região importante de produção de petróleo, existiriam aí alguns constrangimentos, inclusive logísticos, na distribuição desse petróleo, né? E em terceiro lugar, né? Eu acho que bem distante, o crescimento da China, né? Então, o que o mundo de fato estava olhando e olhou bastante nesse período foi para os juros americanos. E os juros americanos estavam diretamente ligados à inflação, que por outro lado estava diretamente ligado à atividade econômica, né? Então, a gente sabe que qualquer política monetária, está aqui o ex-diretor de política monetária do Banco Central, né, para comentar sobre isso, em algum momento os juros altos deveriam, né, constranger empregos e deveriam fazer com que a economia pudesse baixar. Como disse a Denise, a gente duvidou, né, durante um certo período de que essa ferramenta monetarista, né, poderia surtir efeito. Ou de que ela teria que durar muito mais tempo, né? Um patamar extremamente alto. Havia quem dizia também, quem dissesse que a gente agora estava numa outra realidade e a formação de preços tivesse também fosse produto de outros fatores que não os tradicionais. É sempre assim, né? A gente está sempre achando que daqui para frente o mundo é outro e às vezes mas na grande maioria das vezes as coisas não são. E hoje a gente vive uma realidade que parece que, sim, definitivamente, fez efeito. O remédio está fazendo efeito. Né? O efeito cumulativo está aparecendo. E muitas vezes ele não aparece linearmente, ele aparece de uma hora para outra, né? Então, o que a gente tem hoje como efeito principal? Uma volatilidade muito grande, né? Principalmente nos mercados mais líquidos, né? Que são os mercados de títulos do governo em qualquer lugar do mundo e de bolsa de valores. E hoje a gente tem ainda um agravante no aspecto da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que nós estamos em plena temporada de divulgação de resultados. Então, o que acontece é que quando a gente tem, como é sabido, um componente de ações do setor de tecnologia muito pesada no índice, e o setor de tecnologia é extremamente dependente da taxa de juros, você efetivamente tem um potencial de volatilidade mais alto, mas não que isso necessariamente redunde numa redução de atividade econômica que seja capaz de trazer uma recessão ou alguma coisa assim. Então, acho que de fato a gente tem uma volatilidade em vista, a gente tem hoje claramente aí um fator de preocupação no Oriente Médio. O Oriente Médio, que a gente teve uma escalada recente, né? Eu acho que a situação é mais grave. Mais grave, parece que está existindo de fato um endurecimento das partes. Né? Quer dizer, há um tempo atrás você conversava com gestores ou com analistas dos Estados Unidos
e eles davam um peso bastante grande para uma possibilidade de vias de fato, não é? Ou seja, de ter algum tipo de conflito internacional armado que pudesse se espalhar, principalmente pela adesão eventualmente de China, Rússia contra o mundo ocidental, aquilo que a gente tem visto, mas em princípio as coisas não chegaram a esse ponto, mas isso sempre acaba em alguns momentos fazendo ou ganhando mais importância na hora de formar preços, né? Eu acho que isso acontece, mas de qualquer forma existem pontos, não estamos distantes aí de uma época do ano passado, por exemplo, que se achava que a gente ia ter uma recessão americana necessária para que pudesse fazer isso e não aconteceu. Então, observação, né? Vamos ver, vamos analisar, vamos ver quais podem ser os próximos passos, mas de fato hoje e ontem a gente está tendo uma somatória de dados da economia com dados de mercado que estão influenciando muito na formação de preços, né? Vamos falar um pouquinho de carteira? Vamos falar da alocação em primeiro lugar, que eu acho que isso é importante. Né? Eu queria falar, enquanto você espelha de novo aí, eu acho que é importante falar que essa carteira aqui é uma carteira de renda fixa, e dentro do cenário que a gente está discutindo, uma carteira de renda fixa é uma coisa bem importante, com baixíssima volatilidade. Então eu acho legal a gente ver os resultados que a gente tem com essa carteira aqui. Ela é tipo, porque as pessoas sempre, as mulheres sempre perguntam quanto que eu ponho aqui, quanto que eu ponho ali. A gente está falando aqui da parte que vai para renda fixa, mas a gente gosta de renda fixa aqui no Brasil, que fique bem claro. A gente acha que essa é uma classe de ativo bastante importante para... E lembrar que é isso, a gente acabou de falar, né? Taxa de juros fica em 10,5% provavelmente até o final do ano, se não tiver que subir. Então a gente está falando de uma taxa de 10,5% ou mais, né? Até é legal enfatizar isso, que a gente começou um ano esperando taxa de juros que 24 terminasse abaixo de 9 até, tinha gente que acreditava nisso, e agora a gente está discutindo a possibilidade de subir, de voltar acima de 10,5%. Enquanto isso, a inflação, apesar dela estar ainda comportando, o ganho real que a gente tem, né, é muito grande. Então, olhando de uma maneira bastante pragmática e falando de investimento mesmo, é uma oportunidade muito boa. O que a renda fixa oferece hoje, fundos de crédito privado, o que oferece hoje em termos de conforto, ou seja, um ganho bom, com pouca volatilidade, com pouco risco, faz uma diferença muito grande. Sim. Eu acho que aqui sempre relembrando o fato do objetivo principal de toda a gestão de portfólio ser mais do que objetivar o maior retorno possível, é tentar otimizar sempre a relação retorno-risco, né? E eu acho que isso a renda fixa oferece para a gente de uma forma inigualável, né? O que eu acho que a gente gostaria inclusive de trazer aqui, dado o fato da gente ter a previsão no nosso modelo estratégico da possibilidade da gente colocar até 10% em renda fixa internacional, não é? Se esse seria o momento. É óbvio que olhando para trás a gente diz, se nós tivéssemos entrado em renda fixa internacional, né, isso a gente viu muito, né, no debate inclusive de gestores de multimercado, eu estou trocando as NTN-Bs de 10 anos aqui pelos TIPS, que são os títulos atrelados à inflação nos Estados Unidos, porque aqui eu consigo inflação mais 6% e nos Estados Unidos eu consigo dólar mais inflação mais 5%, o que faria com que a gente tivesse, digamos assim, uma possibilidade de colocar isso. Quer dizer, sensibilidade de vocês com relação ao momento da gente tentar pensar nisso, quer dizer, considerando, eu acho que principalmente dois fatores. Obviamente, o primeiro é a taxa de câmbio, que acaba sempre sendo um fator grande de volatilidade no portfólio, né? E o comportamento dos juros nos Estados Unidos, que hoje você estava comentando, né, comandante, que houve uma redução significativa dos juros em função dessa
desse relatório de empregos, lembrando que para caírem os juros tem que subir o preço do título, o que faria com que a gente talvez tivesse entrando talvez num preço alto, né, e comprando títulos caros. Quer dizer, qual seria a sua visão? Se você tivesse comprado título americano no último 1 ano, mais ou menos desse ano que está falando, realmente teria sido muito bom, pena que não fizeram, né? Mas se tivesse comprado os últimos 2 anos, eu acho que você ia estar perdendo dinheiro. Então, o tal do timing aí é muito relevante e muito instável, né? Muito relevante e muito desafiador, né? Sim. Então, assim, hoje nós temos um câmbio a 5,70. Você vai comprar câmbio a 5,70. Não sei, a gente falou agora há pouco. Não dá para prever preço de moeda. Mas vamos aproveitar essa conversinha que vocês tiveram aí sobre câmbio, que eu ouvi, eu estava fazendo outra coisa, mas eu ouvi falando, tá difícil ceder. Então é importante ter essa conversinha. O que vocês estão achando aí do cenário? Fazer esse parênteses. A gente estava comentando que assim, parece ter um overshooting, né? No sentido da gente estar com um câmbio muito desvalorizado, considerando isso que a gente está falando, o quadro de indicadores e de ações de política econômica. A gente não teve nada tão ruim acontecendo assim. Teve um movimento internacional importante, mas o Brasil foi mais penalizado que os outros emergentes aí nesse movimento. Agora, acho que o Reinaldo colocou bem, a expectativa sobre o Brasil anda ruim, né? Pensando não curto prazo, mas um pouco médio prazo. Então é muito difícil imaginar se a gente consegue ter uma volta do câmbio no curto prazo. O que a gente estava discutindo talvez tenha uma entrega boa, pensando no lado fiscal, de meta esse ano, fazendo efetivamente contingenciamento e mostrando que está comprometido com a meta. E aí você pode ter um momento, sim, de valorização cambial. É muito difícil de prever. Então é nesse sentido, olhar os 5,70 agora e dizer assim, nossa, não, vai cair com certeza. Depende, né? Porque se a gente continuar nesse cenário de expectativa muito ruim, como o Reinaldo falou, moeda é difícil dizer que ela tem... Moeda forte chama moeda forte, não é É isso. Mas o cenário internacional, então assim, o câmbio é essa dificuldade, mas ele está 5,70 e tanto, não é trivial comprar câmbio a 5,70. Exato. Aí os Estados Unidos, o juro já está caindo. Tá bom, se você comprar e continuar caindo, legal, vamos ganhar dinheiro. Mas tem mais um ponto em que eu acho que assim, se discute muito pouco na hora de fazer investimento exterior. Aí você compra um título de que prazo? 5 anos, 3 anos, tem liquidez. Tem liquidez. Mas tem liquidez quando você entra, quando você compra, você paga um fizinho. Quando você sai, você paga um fizinho, em vez de compra e venda. Às vezes para sair custa caro. E o que a gente vê, por exemplo, nos mercados há 3, 4 anos, grande parte dos gestores de crédito, por exemplo, fizeram arbitragem com títulos internacionais. Na hora de sair dessa posição, principalmente num momento que o mercado não estava bom, ficou caro. Tem gente sofrendo até hoje, porque são posições que você não desmonta de um dia para o outro. Não é tão líquido. O que eu tenho recomendado, tenho tentado fazer, é ficar líquido faz 5 anos. Faz 5 anos que eu não sinto segurança de fazer investimento fixo, né? Falei agora há pouco, tudo fluido, vontade de trocar de posição. A gente olha a tabela da nossa alocação, ela parece simples, mas dentro dela tem vários produtos que a gente altera todo mês, né? Então a gente troca pelo que está andando melhor, tira o que está andando pior e vai ajustando. Quando você paga para fazer isso, é complicado. Então, fazer no exterior, eu acho que tem do ponto de vista de alocação. Estou fazendo isso aqui, vou ter moeda forte, um percentual do meu patrimônio por muito tempo. Talvez para sempre. Então, porque no curto prazo, assim, no momento hoje, fazer alocação hoje, eu não sei, eu não consigo avaliar se... Eu acho que a provocação foi justamente nesse sentido, quer dizer, de levantar pontos, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas esse dólar vai voltar, esse dólar vai subir. Ontem a gente ainda estava vendo uma consultoria que faz ali, que tem a sua modelagem com relação ao preço de dólar, e ele considera, obviamente, diferencial de rendimento dos títulos do Brasil para lá, diferencial de inflação, uma série de coisas, mais inclinação de curva de juros, mais risco Paris, mais uma série de coisas. E quando foi feito, se não me engano, semana passada, eles chegaram a um valor justo
de dólar de 5,56 reais, quando estava 5,65, quer dizer, então não está tão fora daquilo que a gente está acreditando que seja justificável pelos fatores vigentes, né? Então, acho que quando a gente olha a nossa proposta é de fato reduzir volatilidade. Então, se, como disse o comandante, você quer ter uma posição permanente em dólar, aí a gente vai pensar numa carteira em dólar, que você não se sinta prejudicado se o dólar cair, nem se fique feliz se o dólar subir. Ou seja, a nossa proposta aqui é ter em reais o maior retorno possível, dado um grau de risco considerado conservador. Então, às vezes, vamos fazer isso, vamos fazer... Sim, vamos colocar isso, mas essa é a beleza da alocação, quer dizer, vamos colocar no nosso time, vamos fazer a nossa escalação, considerando efetivamente aquilo que se espera de cada uma das peças que a gente tem. Então, aqui só, até comentando com vocês, eu de fato tenho essa insegurança com relação ao dólar, não porque seja moeda forte, nada disso, que efetivamente a gente gosta, mas pela volatilidade que ela pode introduzir no nosso modelo de alocação e aí sair um pouco do nosso mandato, que é justamente fazer com que a gente tenha em reais um retorno real que faz sentido. Que volta para aquilo que a gente estava conversando. A gente está discutindo aqui uma alocação para isso, para renda fixa real. Acho que isso é muito, a gente chama, né, de building blocks, ou a gente chama, quando a gente fala em alocação, a primeira coisa que a gente faz é dividir em classes de ativos. A gente está discutindo aqui a caixinha renda fixa, como nós acreditamos que ela deve ser composta. Acho que é muito importante. E daí, se você olha de uma maneira mais ampla, pode falar bolsa, a gente não está discutindo bolsa. Não. A gente não está falando o quanto esta caixa de renda fixa tem que representar de uma carteira total. Exato. Eu acho que aqui a questão é justamente essa. Como disse a Denise, a gente está com 10,5%. A gente consegue, como indicou o comandante, alguns investimentos que obviamente têm tido um diferencial positivo importante com relação à Selic, e nós estamos chegando num retorno real bastante significativo, que é o que a gente quer. Né? Quer dizer, então, na caixinha de renda fixa, gestão de ativos em reais, a nossa proposta, depois de 14 meses, eu acho que tem se concretizado, tem sido implementada de uma forma interessante, e a ideia não é mudar a nossa estratégia, é justamente continuar fazendo com que a gente continue trabalhando em cima desse mesmo objetivo de... E dentro desta caixinha de renda fixa, né, daí a gente tem a alocação lá dentro. Eu sempre falo, a gente vai construir a casa, tem que ver como é que é o tamanho da cozinha. Então, a gente está discutindo o cômodo da casa, que a gente acredita que aqui no Brasil esse cômodo é um cômodo bem grande dentro da casa. Mas daí a gente tem que ver a composição dos móveis. Então a gente vai depois, hoje à tarde, eles têm a reunião onde avaliam todos os produtos, tudo que tem lá dentro, para falar, olha, este sofá, essa poltrona, vai tirar, quebrou essa televisão, vamos tirar. Então isto é muito importante, mas a gente, dentro da caixinha renda fixa, a gente ainda vai falar quais são, lembrando, né, na renda fixa, a gente pode falar de renda fixa pré, a gente pode falar de renda fixa e inflação, e a gente pode falar pós. Mas agora a discussão começa das recomendações e o quanto que a gente acha que tem que ir em cada caixinha. Então, recapitulando, eu acho que a gente tem privilegiado os pós-fixados, e nesse momento de incerteza, de insegurança, o que a gente tem procurado é ter CDI mais alguma coisa. Então, o nosso trabalho hoje está muito mais em identificar instrumentos que, através do seu perfil de risco, como crédito, como duration, que é o prazo de vencimento do título e uma série de coisas, que consigam adicionar um ágio aqui, ou seja,
um diferencial positivo em cima desses 10,5% de Selic que a gente tem, mas que mantenham a natureza flutuante dos juros, diminuindo volatilidade. Então eu acho que hoje a gente está com 55 de pós-fixados, a gente tem 15% de pré, que está um pouco acima da nossa posição estratégica, mas que tem tido um prêmio interessante, principalmente nos títulos com a garantia do FGC, né? Num prazo que a gente não gosta de superar os 3 anos, sempre até 3 anos, para diminuir a volatilidade, e aí colocar uma parcela um pouco maior em inflação, sendo que a inflação longa acima de 5 anos a gente reduziu a posição para 10% e aumentou a posição mais curta de 5 até 5 anos. Então, gostaria de saber de vocês se vocês acham que tem aí alguma alteração, algum ajuste a ser feito para a gente tentar refletir as mudanças desse último mês, tanto no cenário interno como no cenário externo, né? Como que os diversos grupos se comportaram? Quem contribuiu com o quê? Acho que é legal a gente falar isso, porque deu o quê? 130% do CDI a carteira, e quem que contribuiu mais com esse tipo de retorno? O mês, na verdade, foi um mês positivo para a renda fixa, né? Então, o que acontece é que as taxas tinham subido no mês de junho, agora eles voltaram um pouco no mês de julho, então os títulos mais longos acabaram ganhando, a inflação longa teve um resultado melhor do que os outros, a inflação curta também teve, a inflação de uma forma geral liderou os ganhos, e o crédito privado também, principalmente através das debêntures que hoje acabam ocupando o lugar de CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, e a demanda tem crescido, tá certo, comandante? É isso mesmo. No CDI, na parcela pós-fixada, que a gente chama, quase toda a alocação é em títulos de crédito privado que a gente seleciona, então ele, além do 10,5, ele tem mais um ganho. Sim. Isso deve ter dado aí, respondendo a Maria Helena, alguma coisa em torno de 125% do CDI, e que está indo bem e com vol baixo. No pré-fixado, também a estratégia pré, acho que é menos porque a gente acredita que o pré é bom, mas porque a gente aproveita o adicional que os CDBs, que tem a garantia do FGC, dá, que também é vou dizer, uns 120% de CDI, mais ou menos. O pré nem foi bom nesses últimos 2, 3 meses, mas a gordura com a qual a gente compra, ela é tão boa que deve ter rendido uns 120 do CDI. Com relação à inflação, exatamente o que você falou, ela é mais volátil, mais estável um pouquinho, perdeu um pouco em junho, e esse mês deve ter sido com certeza foi o que mais contribuiu. A curta contribuiu menos e a longa contribuiu ainda mais. Olhando para frente, com essa queda da taxa de juros americana, a gente tem que assistir como é que vai ficar. O nosso portfólio vai andar bem com o cenário que está aí. Sim. Vai valer a pena aumentar um pouco o risco? É uma discussão para ter mês que vem, ou talvez daqui a 2, 3 meses. Mas o mercado, dependendo de como ficar esse cenário de queda da taxa de juros americana, que é muito relevante, é determinante para preço de ativo no mundo inteiro, dependendo de como ficar, pode ser que os investidores procurem um pouco mais de risco. Sim. Mas ainda é cedo para falar. De novo, a gente aqui não gosta de pagar para ver. Não é? A nossa função aqui não é dizer, olha, estamos nos antecipando a uma tendência de mercado. Não, isso, se antecipar com uma taxa de juros desse tamanho, não é alguma coisa prudente. Então a gente prefere fazer sempre ajustes marginais, oferecer uma continuidade na filosofia do investimento e não dar sustos nem levar sustos. Então acho que essa é a principal razão da gente estar sempre analisando e olhando o portfólio de forma bem equilibrada. E também na alocação,
dentro desse modelo, a gente busca os ativos que rendem mais, sejam isentos ou não. Então, na inflação, tanto curta quanto longa, nós estamos comprando títulos isentos, porque eles vêm com um prêmio bom e são isentos. Em outros casos, nós preferimos pagar imposto, mas porque o retorno é melhor. A conta tem que ser feita, né? A gente tem que fazer a conta. A conta tem que ser feita, não Você tem. tem que fazer a conta. Então, isso não só a gente faz no momento da alocação, como a gente troca essa posição quando ela muda de preço. Ok. Bom, então, seguimos com a mesma alocação, é isso? A ideia é essa, justamente ver agora quais vão ser as mudanças no longo prazo aí, o que vai acontecer, e aí no longo prazo, quer dizer, nas próximas semanas, né, porque não existe longo prazo, e ver como é que a gente consegue fazer a No coisa. caso brasileiro. Olha aí, ouro! Ouro pro Brasil? Ouro. Do que? Ouro. No judô? Judô. Aí, ó. Ouro no judô! Ouro no Que judô, legal. parabéns. E antes da gente encerrar aqui, lembrando, 26 de setembro, o que nós temos no 26 de setembro? Um evento muito importante, que até o ChatGPT e o Google Gemini, adorei isso, eu te mostrei isso. O maior Perguntar- congresso de investidores. Maior Congresso de Investidoras para Mulheres do Brasil. Este é um evento de acordo até com a inteligência artificial. Isso aí. Então é isso, gente. Obrigada. Beijão. Até, tchau, Valeu, tchau. gente!